Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 9 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, é grande a alegria no meu coração por poder partilhar com vocês hoje esse Evangelho, essa história contada por Jesus, que serve para nós de uma grande reflexão sobre a nossa eternidade. Onde você e eu queremos passar a eternidade? Nós temos que pensar muito nisso, irmãos e irmãs, porque são as nossas atitudes, é a maneira que nós olhamos para Deus, é a maneira que nós deixamos ou não que o Senhor transforme a nossa vida, é a decisão que nós tomamos de seguir o Senhor ou não segui-lo. E é aqui na terra que nós vamos ter a oportunidade de decidir onde nós passaremos a eternidade. Esse tempo de Quaresma também é esse tempo de reflexão, onde nós passaremos a eternidade. O mundo não preocupa com isso. Aqueles que querem viver a sua vida aqui na terra como se não tivesse a eternidade, não preocupam com isso. Mas nós somos chamados hoje a meditar. Onde eu quero passar? Onde eu quero viver a minha eternidade? Jesus então chama e vai contar para os fariseus a história de 2 homens. Um homem rico e um pobre chamado Lázaro. E eu gosto muito de dizer no início dessa pregação que o que determinou
a eternidade desse homem rico. E a eternidade de Lázaro não é somente a questão da riqueza ou da pobreza, mas é justamente a questão de o que cada um fez da sua vida. Qual foi a decisão de cada um? Como cada um aproveitou o seu tempo aqui na terra. O homem rico, Jesus vai contar na história, na parábola, que ele se vestia com roupas finas, ele era elegante, ele fazia grandes festas maravilhosas todos os dias. Mas o pobre Lázaro, ele não tinha onde morar, ele não tinha o que comer, ele estava cheio de feridas, todo machucado. E ele vivia ali na porta daquele homem rico, mendigando. Ele queria matar a sua fome, Jesus dizia, pelo menos com as sobras. E ele estava tão ferido, tão machucado, que os cachorros vinham lamber as suas feridas. Então, são duas situações. A situação daquele homem rico que tinha tudo, e a situação daquele pobre Lázaro que não tinha nada. E eu creio muito nisso, que Lázaro estava na porta daquele homem justamente para que aquele rico pudesse ver Deus na vida de Lázaro. Lázaro, ele estava ali mesmo sem saber, dando uma oportunidade de conversão para aquele homem. Mas aquele homem estava simplesmente preocupado de festejar, de esbanjar. Aquele homem não se interessava com Lázaro. Lázaro era invisível para aquele homem rico. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós precisamos pensar nisso? Quantas pessoas nós fechamos os nossos olhos e não estendemos a mão para ajudar? Quantas pessoas estão batendo na nossa porta? Quantas pessoas estão mendigando coisas materiais? Quantas pessoas passando necessidade de coisas espirituais? Quantas pessoas estão cheias de feridas emocionais e que precisam da nossa atenção, que precisam que nós possamos parar um pouco a nossa rotina para estender a mão em nome do Senhor para aquele que precisa. E quando eu falo de precisar, eu gosto muito de dizer isso, porque nós não podemos parar somente nas coisas materiais, que também são importantes. Mas tem muitas pessoas perto de nós que têm até uma boa condição financeira, mas que estão vivendo uma pobreza espiritual. Estão mendigando atenção, amor, e não conseguem ser felizes. Então aquele homem, o rico, tinha tudo, e ele esbanjava e não ajudava aquele que ele poderia ajudar. Lázaro não tinha nada, mas estava ali batendo na porta para receber um pouco de atenção, um pouco de cuidado, um pouco de comida. E aconteceu, Jesus vai contar na história, que os dois morreram. E Lázaro, ele foi levado para o céu. E o rico foi levado para o inferno. Lázaro foi levado para o céu, porque mesmo na pobreza, mesmo no sofrimento, eu creio que ele não tirou o olhar do Senhor. O rico foi levado para o inferno porque ele tinha tudo, e o que ele tinha, a riqueza que ele tinha, se não fosse Deus ele não teria nada. Mas ele não usou os seus bens, ele não usou o que ele tinha para ajudar o próximo, para abençoar a vida de Lázaro e com certeza de tantos outros que estavam ali mendigando o cuidado e a atenção.
Então acontece que na parábola Jesus vai dizer, na região dos mortos, no inferno, o rico sendo atormentado, ele levanta os olhos e ele vê de longe Abraão, o pai da fé, com Lázaro ao seu lado, e ele então clama por socorro. Agora ele pede: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu sofro muito nessas chamas. Agora, o rico queria que Lázaro fizesse por ele aquilo que ele sempre teve a oportunidade de fazer, mas ele não fazia. E Abraão vai dizer: lembra, você recebeu todos os seus bens durante a vida, e Lázaro só recebeu males. Agora Lázaro encontra aqui no céu consolo, e você tormento. É aquele versículo que eu gosto muito de meditar. Tudo que o homem semeia, isso ele vai colher. Aquele rico desprezou a eternidade e queria simplesmente esbanjar, gastar, fazer festa, farrear. E Lázaro, no seu sofrimento, carregava o temor no coração. Então Abraão vai dizer: não há como Lázaro ir aí. Há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia do céu ir para o inferno, e nem ninguém do inferno ir para o céu. Há um grande abismo. Então isso que quer dizer para nós é o que os versículos seguintes vão dizer. Mas o rico insistiu: Pai Abraão, eu suplico, então manda Lázaro lá na casa do meu pai, já que eu não tenho mais chance. Manda ele avisar meus 5 irmãos, porque eles estão seguindo o mesmo caminho que eu segui, e eu não quero que eles venham para cá. Mas aí Abraão fala: não, lá eles têm os Moisés e os profetas, lá ele tem os pregadores, lá ele tem os sacerdotes, aqueles que anunciam a palavra. Mas aí o rico insiste: não, pai Abraão, tem que ir um dos mortos lá para eles acreditarem. E Abraão fala: se eles não vão escutar nem Moisés nem os profetas, não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Olha para vocês verem a seriedade dessa história que Jesus contou. Aquele homem rico, apavorado com o seu tormento, ele queria salvar os seus irmãos. Então ele pensava que se Lázaro aparecesse lá e falasse com eles do tormento que o irmão estava passando no inferno, os seus outros irmãos então iriam mudar de vida. Mas o que Jesus vai nos ensinar? Não vai vir outro do céu para falar da vida eterna. Jesus já veio. Então hoje nós temos que ouvir aqueles que estão nos pregando a palavra. É essa pessoa simples aí da sua comunidade? É essa pregação que você ouve todos os dias? É a homilia do sacerdote, do ministro da palavra, de um pregador, de uma pregadora? A palavra é anunciada todos os dias. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós pregadores não podemos maquiar, não podemos esconder a verdade. Nós precisamos todos os dias, para todos nós, falar que existe sim o céu, mas que existe também o inferno. Que existe a vida eterna, mas que existe a morte eterna também. E que cada um de nós somos responsáveis por definir a nossa eternidade. E a palavra de Deus é pregada todos os dias, é proclamada e anunciada todos os dias. Então nós temos que ouvir. Ninguém vai voltar
da morte para nos falar o que lá acontece. Aquele que nos anunciou é o caminho, a verdade e a vida. É o Senhor Jesus, que veio nos trazer a mensagem de salvação, que derramou seu sangue por cada um de nós e que nos chama todos os dias à conversão, que nos chama todos os dias a tomar essa decisão de mudar de vida. E essa decisão de mudar de vida é individual. E o tempo é para hoje. Nós temos que meditar o que eu quero para a minha eternidade. E se eu quero o céu, eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Se eu quero viver para sempre com meu Deus, eu tenho que procurar me converter todos os dias. Eu tenho que procurar mudar a minha vida. Eu tenho que procurar ser instrumento de Deus na vida dos outros. Nós não podemos cair nessa armadilha mundana de aproveitar a vida. E esse aproveitar a vida está ligado às coisas do mundo e nunca do céu. Mas eu posso dizer para você, sem medo de errar, a melhor maneira de aproveitar a vida é estar aos pés do Senhor, é servir ao Senhor de coração e deixar que Ele possa nos usar para abençoar a vida das outras pessoas. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra hoje, o nosso coração se inclina a te pedir perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que nós não demos atenção e não demos crédito à Tua palavra, Senhor. Perdão por todas as vezes que nós não assumimos o nosso chamado de cristãos. Perdão por todas as vezes, Senhor, que mesmo carregando esse título de cristão, nós vivemos como pessoas mundanas, como aquele rico que estava preocupado simplesmente em esbanjar, mas não conseguia ver o Senhor na vida dos outros. Não conseguia ver o Senhor na vida do próximo. E hoje, Senhor, então, eu quero te pedir perdão. Cura o nosso coração, Senhor. Dai-nos um coração igual ao seu e que possamos tomar atitude. Venha, Espírito Santo, agir em nós. Que através do seu Espírito, Senhor, nós possamos entender o que eu quero para a minha eternidade. Onde eu quero passar a minha eternidade. E conscientes disso, Senhor, nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Nós precisamos aceitar o Senhor como nosso Salvador. E precisamos dar o nosso sim para lembrar que tudo aquilo que nós temos aqui na terra foi o Senhor que nos deu. E o Senhor nos deu para repartir. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para enxergarmos o Senhor na vida do outro, daquele que está mendigando coisas materiais, daqueles próximos de nós que estão mendigando amor, carinho, atenção, afeto, perdão. E nos leva, Senhor, a viver de acordo com a sua palavra. Amém. Amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.